A primeira sequência errada é começar pela escrita. Tá lá na pré-alfabetização, a criança acabou de entrar na escola. O que a gente faz? A pedagogia dominante, a que está aí, muitas vezes sendo ainda tão estudada, né, tão mostrada aí nas faculdades de pedagogia, elas falam o quê? Que a criança ela tem que começar, ela já tem que fazer tentativas de escrita. E aí, a partir dessas tentativas, que às vezes são rabiscos, desenhos, a professora então vai fazendo as suas hipóteses com aquela criança e vai classificando. Olha, ela está aqui pré-silábico, ela está no silábico. Ela estava aqui, mas ela voltou. O que aconteceu? Que essa criança parece que tinha que ir para frente, ela até foi, mas agora ela retornou. O que é isso? Né? O que acontece? A ciência da leitura já há um bom tempo, e eu sei que agora, se você é nova aqui e não conhece as minhas abordagens, você vai ficar brava comigo, vai ficar chateado, mas não tem problema. Estou aqui para falar verdades e para trazer verdades que estão comprovadas pela ciência da leitura. Há um bom tempo já provou que isso é um erro, porque o cérebro humano não aprende assim. Gente, eu, esses dias, estava discutindo, né? Eu não digo nem que é discutir, porque a pessoa vê lá um vídeo, viu um vídeo onde eu estou lá fazendo jacaré de catapora, toma. Aí a pessoa escreveu assim, que absurdo, não tem contexto nenhum. Ela escreveu dessa forma. Será que ela tá por aqui? Claro que não tá, né? Porque ela escreveu, não há contexto nenhum no que você está fazendo. Peraí, quando a gente vai ensinar uma letra, um som de uma letra, ou até mesmo quando a gente usa tantos, e essa mesma professora, eu sei que ela usa, as quadrinhas, os trava-línguas. Gente, quantas coisas a gente lê, inclusive em algumas histórias que a gente lê e faz a leitura em voz alta, que são seres fantásticos, que você vê ali um cachorrinho falando no livro e tudo mais. Veja bem, olha só, tudo isso a gente está levando a criança para o imaginário quando a gente fala corre cutia na casa da tia. A gente não vai pensar com a criança o que é cutia, corre cipó na casa da avó, corre cipó, o que é? Um cipó com as perninhas correndo? Não, a gente está fazendo um jogo de palavras porque a gente tem uma intenção ali por trás daquele trava-língua. E aí, o que eu estou querendo dizer com isso? Essa ideia de que a gente sempre tem que trazer para a criança algo do contexto social ou algo que tenha sentido. Então, a gente vai trazer para a sala de aula o quê? Textos em jornais. Porque isso é real. Isso sim é um contexto. Criança acha chato, porque criança muitas vezes não tem a maturidade para ler algo desse tipo. A criança, quando ela é pequena, a gente tem que incentivar o quê? A imaginação. Então, muitas vezes, esse contexto da criança, quando a gente traz uma canção, algo que é para brincar, é para fazer um jogo de palavras. É isso mesmo, porque a gente tem um objetivo, que é ensinar o som, que é depois explicitamente ensinar o som. Ele não necessariamente precisa estar num contexto social. Porque o jacaré tem catapora? Desde quando o jacaré tem catapora? A pessoa me pergunta. Mas nós estamos falando de um material, de uma canção, de algo que nós estamos levando para uma criança. Vocês estão entendendo? E aí são essas mesmas professoras, às vezes, que começam pela escrita, quer dizer, desrespeita completamente as fases da criança. Porque uma criança de 4 anos, muitas vezes ela não está pronta para escrever. Ela nem tem isso aqui pronto. Mas ela tem o quê? Ela tem um ouvido que ela está escutando. Ela tem fala, ela tem algo que precisa ser muito trabalhado, que é a oralidade, a linguagem dessa criança. Para que depois a gente possa, então, vir a trabalhar e levar essa criança para a leitura e depois para a escrita. A pedagogia dominante ensina que nós devemos criar situações experimentais para que a criança escreva. Vamos começar pelo nome, né? Já que faz sentido para ela. Afinal, é o nome dela. Ok, é o nome dela, mas presta atenção, por que essa criança já tem que começar pela escrita? É só você observar o desenvolvimento humano. E quando a ciência da leitura fala que não é a maneira mais apropriada em que o cérebro aprende, é só você observar o desenvolvimento humano. O bebê nasceu e ele não nasce escrevendo, mas o que o bebê está desde o ventre de sua mãe? Escutando. Então, se ele já está escutando, e o bebê, como a gente pode fazer coisas com o bebê? Porque ele tem uma escuta ativa.
Ele nasceu falando, mas ele está escutando. Então, a primeira coisa, o primeiro meio que esse bebê vai aprender é escutando a voz da mãe. Na barriga, ele não está vendo nada, mas ele está escutando. Você vê muitos vídeos por aí de bebezinhos que, quando nascem, o pai, que às vezes falou muito com aquele bebê, pega ou chega próximo o bebê reconhece. Porque mesmo no ventre, ele já estava escutando a voz do pai, dos avós, dos irmãos. Olha que maravilhoso isso. Escutar é a primeira coisa que a gente precisaria desenvolver numa criança. Então, primeiro, ela precisa aprender por meio de sua escuta. Então, olha só, a criança escuta. Depois que ela escutou, o bebê escutou, ele começa a balbuciar, porque ele quer falar. Aí vem a fala. E ele sempre continua escutando. Escutou, falou, desenvolveu sua oralidade, sua linguagem junto com a escuta. Aí vem o quê? O momento que nós vamos o quê? Levar essa criança para a leitura. E depois para a escrita. Existe uma ordem: escutar, falar, ler, para depois escrever. Entendam? A escrita está lá em cima. Ela está no topo. Ela não é a primeira coisa que deveria ser ensinada quando uma criança entra na escola. Não significa que essas ações que eu estou falando aqui para vocês, elas são isoladas. Primeiro a gente só vai fazer a criança ler, então para depois ela escrever. Não é isso. Elas podem ser conjuntas, porém, cada uma dessas etapas, ela tem uma fase que você precisa dar mais ênfase. Então, quando a criança vai ser alfabetizada, primeiro a gente tem que dar ênfase na sua leitura. A escrita está junto, mas é primeiro na leitura,